Olá, leitores, tudo bem com vocês? Vamos conversar hoje um pouquinho sobre um livro que causa repugnância e mal-estar. Uma obra que, apesar de não ser considerada literatura de horror, é uma das piores obras, uma das mais horrorosas que eu já li na minha vida, que é o Martelo das Feiticeiras, ou Martelo das Bruxas, ou O Maleus Maleficarum, escrito pelo Henrik Kramer e pelo James Springer em 1487, no final do século XV, por esses dois inquisidores aqui. Então, galera, o Maleus Maleficarum, ou o Martelo das Feiticeiras, ele é um tratado sobre bruxaria. Ele ajuda como você identificar o fenômeno da bruxaria e também como ele disserta sobre os meios ali de reprimir essa bruxaria, os meios de cortar com tudo isso, tal. E ele se encontra dividido em 3 sessões. O livro é dividido em 3 sessões. A primeira, ele fala sobre a existência da bruxaria em si e alega que a existência da bruxaria é uma realidade e que ela é invisível, mas ela é tangível. Você consegue sentir a bruxaria e ela é capaz de ter efeitos muito claros na vida das pessoas. E nessa primeira sessão também, ele narra, nos é falado sobre as bruxas serem mal intencionadas e sobre a ajuda que o demônio dá a essas bruxas para que elas consigam realizar essas más intenções dela. E uma coisa bem que eu posso dizer estranha, bem creepy nisso é como os inquisidores aqui tratam, como os inquisidores tratam a atividade de Deus, como eles tratam a participação de Deus nisso tudo. Falando aqui, segundo eles, que Deus permite com que o diabo seduza e ajude essas bruxas más intencionadas. E também o livro nos conta que toda a bruxaria ela nasce da luxúria carnal que tem as mulheres. Então aqui no Martelo das Feiticeiras nós temos todo o ódio, toda a revolta, tudo isso voltado simplesmente para as mulheres. Lembrando que naquela época, né, no século XV, final do século XV, a mulher era um tanto quanto mal vista por certas entidades religiosas, a mulher era perseguida e tudo mais, né, galera? Então, nós não encontramos aqui sobre bruxaria masculina, simplesmente bruxaria feminina. A segunda parte, a segunda sessão do livro, ela revela como que as bruxas agem, como as coisas correm de tal forma para que uma mulher se torne uma bruxa, para que uma mulher se deixe ser seduzida. E essa parte do livro também, ela nos fala um pouquinho sobre como identificar e como combater essas bruxas. E aí é que a coisa começa a ficar pesada. Por quê? Porque aqui nos é narrado em detalhes como identificar essas bruxas, como torturá-las para que elas confessem que são bruxas e como, se elas não se arrependerem, se elas não demonstrarem ali um remorso, ou até mesmo se elas não revelarem que são bruxas, como deve ser procedido para que elas sejam eliminadas, para que elas sejam mortas. Aí é que a coisa começa a ficar pesada, sinceramente, nesse livro, galera. Eu tenho vários instrumentos de tortura aqui descritos. Eu preparei uma lista que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês agora. Deixa eu ver aqui, eu preparei. Nós temos o empalador, que era simplesmente uma forma de execução das bruxas, que você enfiava como é que eu posso dizer? Você enfiava, perdoa a expressão, um pau,
um pedaço de madeira pontiagudo pelo ânus da pessoa e ele saía pela boca, empalando assim a pessoa, a bruxa. Isso já é um modo de, digamos, execução. Outro modo de execução era a mesa de evisceramento. O que era essa mesa de evisceramento? Você colocava a pessoa ali, você fazia um corte no abdômen da pessoa e com um gancho você enganchava as tripas, os intestinos da pessoa e ia rolando ali uma manivela que ia eviscerando a pessoa. Nojento, né? A mulher. Outro. Aí agora, esses foram os dois, digamos. Essas são as duas formas de execução mais inumanas que eu encontrei, ok? Para falar um pouquinho aqui para vocês. Outra coisa que. Agora vamos falar um pouquinho sobre as formas de tortura para que a bruxa confessasse que era bruxa. Nós temos o esmaga-cabeças, que era um tipo um capacete com com algumas coisas assim para cima e para o lado, com algumas hastes, que é literalmente esmagando a cabeça da pessoa até que ela revelasse que ela era uma bruxa, até ela assumisse que era uma bruxa. Então as mulheres estavam propensas a isso. Nós temos também a Dama de Ferro, que a Dama de Ferro era um caixão praticamente de metal e que dentro era cheio de pregos, de coisas metálicas pontiagudas, em que a pessoa era colocada ali dentro e fechava-se isso com ela ali dentro, sendo toda espetada. Então, que horror, né? É um horror. Então, e outra coisa também de interrogatório era a cadeira de interrogatório, que era uma cadeira que ao invés de uma almofada, de um acolchoamento ali, tinha pregos também. Isso são só alguns exemplos, galera, do tão tortuoso que era esses interrogatórios, essas coisas. E eu acho que uma pessoa imposta a essas torturas, ela com certeza iria confessar que sim, ela estava praticando bruxaria, está fazendo aquilo dali, porque não tem como, você só pensa em se livrar daquilo, você só pensa em sair daquilo. E infelizmente muitas mulheres foram torturadas, muitas mulheres foram assassinadas, muitas mulheres foram injustiçadas. E tudo por causa desse nosso amiguinho, desse nosso livro aqui, O Martelo das Feiticeiras. Então esse é um livro bastante pesado, como eu já disse para vocês. Ele é um livro que a leitura dele é super arrastada, até mesmo porque, como eu falei, é um livro escrito lá no século XV, então a linguagem dele é arcaica e você tem que ter um estômago muito forte para ler o Martelo das Feiticeiras, porque se você não tiver, meu amigo, você desiste logo nas primeiras páginas, que foi o que eu pensei em fazer, mas eu pensei, não, eu quero ler isso até o final. Então, se você é um estudante de história, eu super indico o Martelo das Feiticeiras. Se você é um curioso acadêmico, eu indico o Martelo das Feiticeiras. E se você é simplesmente um humanista, uma pessoa que se importa com a humanidade, eu indico que você leia também o Martelo das Feiticeiras, para que nós vejamos os erros grotescos que a gente cometeu no passado e nunca mais pensemos em cometer esses mesmos erros no futuro ou no presente. É isso, galera. Essa resenha foi extremamente difícil de fazer para vocês, porque eu sinceramente eu espero nunca mais ter que ler esse livro. Eu espero nunca mais ter que falar dele de tão negativo que foi o impacto desse livro para mim, que foi a leitura desse livro para mim. Eu fiquei, sabe? Então, tá aí o Martelo das Feiticeiras para vocês. E vejo vocês no próximo. Até mais. Grande abraço. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. De curtir o vídeo se você gostou e de ajudar a compartilhar. Vejo vocês na próxima. Até mais. Tchau.